Paz do Senhor a todos os amados irmãos e amigos. Hoje é domingo, dia 22 de junho de 2025. Estamos aqui para falar um pouquinho e atualizar as informações sobre a guerra entre Israel e Irã. Como temos acompanhado, hoje completa 8 dias que deu início a esta guerra, salvo engano, 8 dias. E há muitas opiniões divergentes, há muitos entendimentos contrários, pró. Mas o que é que temos de concreto? O que é que temos de concreto? Né? Então, ontem para hoje, né? Os noticiários que atualizam o que está acontecendo no Oriente Médio. Então, ficamos sabendo que o presidente Donald Trump, com seu exército americano, já estava previsto, na verdade, né, eles entrarem nesta guerra. Se cogitou que não seria por agora, dando um tempo e chamando, né, o líder maior do Irã para se render em um tratado, né, de paz, para esquecer essa loucura de guerra, esse intento que eles têm em se sentir superiores. Há cerca de 40 anos isso está documentado, isso é fato, isso está nos noticiários há um bom tempo. O Irã tem ameaçado tanto Israel e os Estados Unidos. Palavras dos líderes, todos os líderes que lideraram o Irã. Palavra deles que eles iriam varrer Israel do mapa e o segundo alvo deles seria a América, os Estados Unidos. Então, por conta disso, Israel se adiantou como um pai de família que vê a sua casa sendo ameaçada, que vê os seus filhos sob ameaça de criminosos, porque, irmãos, o regime islâmico não é... Aqui eu não falo sobre que todos os iranianos, a população de modo geral, tem alguma coisa a ver com isso. Muito pelo contrário, a população iraniana é contra a esse regime islâmico dos Ayatollah, que é os líderes da religião islâmica. Os próprios civis, a população se coloca muito mais ao lado de Israel nesta guerra do que ao lado do próprio povo, esse povo aí que deflagra uma guerra há décadas debaixo de fortes ameaças. Então, o que o Irã está fazendo em uma linguagem jurídica civil é autodefesa. Sim, legítima defesa. É quando você está sendo ameaçado de ser morto, você, para não ser morto, você mata antes. E aqui a minha fala não é para justificar mortes, sofrimentos alheios, porque a parte triste da guerra é sempre quando, infelizmente, na maioria dos casos, os inocentes, que não tem nada a ver, que não sabem nem se defender, é os inocentes que morrem. Eu gostaria muito de uma guerra entre esses líderes ambiciosos. Eu gostaria muito de uma guerra, aqui eu falo como ser humano, de uma guerra entre esses líderes, eles,
pegando eles na linha de frente, junto com seus pares. Ao contrário disso, eles ficam nos seus escritórios, eles ficam nos seus lugares luxuosos, confortáveis, seguros, expondo uma população vulnerável que não tem nada a ver, não sabe se defender a essas atrocidades. Isso aqui eu preciso deixar claro, mas já que não tem como se evitar isso, a gente tem que, pelo menos, se colocar de forma consciente, né, do lado ou ao lado de quem esteja em uma posição consideravelmente querendo uma paz, não quer guerra. E esse lado está do lado de Israel. Israel nunca quis guerra. Israel não quer esta guerra. Isso aí se chama legítima defesa. Ele está defendendo a sua nação, o seu povo, antes que esses loucos, isso mesmo, esses tiranos islâmicos, deixem a terra de Israel em terraplanagem. Porque o intento deles com essas armas nucleares que eles estão há tempos criando, fazendo e ameaçando tanto Israel quanto a América, os Estados Unidos. Então, alguma coisa precisava ser feito. Então, o que foi feito, o que está sendo feito é uma defensiva. É um pai de família se adiantando para não ver a sua família ser destruída. Isso precisa estar claro mais do que nunca. Então, queridos, eu queria comentar também algo que aconteceu agora, não lembro o dia, não sei se foi ontem, antes de ontem, essa semana aí, um comentário inescrupuloso de uma das repórteres da Globo News. Ela faz uma fala que merece todo o nosso repúdio. Quando ela diz que do lado do Irã, as pessoas são mortas porque Israel tem um ataque preciso, mas do lado de Israel não tem morte, ninguém morre. E ela fala com um sorriso de canto de boca, irônico, debochado, típico dessa galera aí. E ela diz, porque do lado de Israel não tem nenhuma morte. E ela minimiza quando ela diz assim, uma, duas mortezinhas aqui, outra mortezinha ali. Ou seja, quer dizer que do lado de Israel as mortes são minimizadas, mas do lado do Irã, que na sua grande maioria Israel não ataca a população civil. Israel tem precisão em seus ataques. E Israel ataca a base militar do Irã. Israel ataca os soldados. É uma guerra. Mas, de contrapartida, irmãos, o Irã não tem qualquer pudor, não tem qualquer sensibilidade. Ele lança míssil de qualquer jeito. Míssil iraniano caindo em escola, faculdade, hospitais. Entende? Sem qualquer tipo de responsabilidade. É muito diferente. Aí vemos uma repórter com viés esquerdista, que esse povo é pró-Irã. Eles são pró-Hamas, assim como o presidente do nosso país, declaradamente. Ela faz uma fala desqualificada, típico da pessoa dela, típico de quem eles são. Aí depois é esse povo que quer vir com o discurso querendo condenar a polarização da política. Eles são os primeiros que polarizam, são eles, hipócritas, que não engana mais ninguém, embora tenham uma audiência muito baixa, mas ainda tem. Eles conseguem enganar. E aqui eu queria dizer para esta senhora que
pela idade dela, já está na hora dela se aposentar. Talvez essa fala dela, irresponsável, seja de alguém já devido à sua ideia. Quem sabe, aqui com todo respeito, as pessoas que sofrem de Alzheimer, nada pessoal contra, mas essa senhora, talvez ela esteja sofrendo dessa fatídica doença, a qual eu tenho total respeito pelas pessoas e portadoras dessa doença, mas essa senhora não merece respeito, dada a fala dela de brincar com os seres humanos, de minimizar o sofrimento das pessoas que ela não gosta. Então, quer dizer que quem eu não gosto pode morrer. Quer dizer que quem eu sou contra, quem eu não concordo, então tinha que morrer mais pessoas. Isso, irmãos, é um absurdo que eu condeno veementemente. Agora, fora isso, dito isto, como é que fica agora os próximos dias desta guerra? Como é que fica? Ainda há pouco eu pensei que o Irã iria baixar as suas armas. Eu pensei que o Irã iria baixar as armas, mas muito pelo contrário. O Irã continua atacando os civis israelenses. E aí eu queria agora explicar para vocês, talvez vocês não saibam, por que o Irã, eles atacam de qualquer jeito. Irmãos, o alvo do Irã, ou das facções e terroristas, como o Hezbollah e outros agora que me fugiu a memória, eles não estão interessados em uma guerra militar. Até porque eles sabem que uma guerra militar entre eles e Israel é desproporcional em termos militares, em termos de recursos. Por mais que o Irã, proporcionalmente em população, em extensão, há um estudo que se diz que o Irã é 70 vezes maior do que Israel. Todavia, para tanto, em termos de arsenal de guerra, Israel é mais forte, é mais poderoso. Sem contar o treinamento que os soldados israelenses têm. Do lado de lá do Irã, são pessoas cheias de ódio no coração. Eu já explico o porquê. Do lado de lá do Irã, aqui eu não falo da população iraniana, que são pessoas maravilhosas, inclusive que amam Israel. Isso mesmo, você que não sabe. A população iraniana ama Israel. E para quem não sabe, o país, a nação do Irã, já foi uma das fortes aliadas de Israel. Além do mais, o Irã foi o primeiro país, grave isso aqui, primeiro país a considerar Israel nação. Em 1948, o Irã. Quando a gente não tem esses dados históricos, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pensa, essa guerra aí é de longas datas, sempre foi assim. Não. Outra coisa aqui que precisa ficar clara é que o Irã não é um país árabe. Não é um país árabe. Então, o Irã não tem nada a ver com os árabes. E a nação iraniana não é representada por esses loucos aí. Aí, por que esta guerra? São os religiosos que tomaram conta do país do Irã. Os islâmicos, essa religião que odeia judeu, que odeia cristãos. O intento dos muçulmanos, desses aí mais radicais, desses islâmicos, desta religião, o intento deles, dentro da sua regra de fé, é destruir o povo judeu,
é eliminar os cristãos. Isso mesmo. Então essa guerra não é essa guerra que o Irã levanta contra Israel e Estados Unidos nunca foi uma guerra militar, é uma guerra religiosa. Isso mesmo, é uma guerra religiosa. E aqui, não anulando a maldade desse exército, desse povo, dessa religião, não anulando a consciência deles. Agora existe algo por trás deles, existe algo maior, que são forças espirituais. Infelizmente, esses homens aí tiveram os seus entendimentos cauterizados por Satanás. Isso mesmo. E aqui, pastor, o senhor agora vai defender eles para botar culpa no diabo? Não, não. Porque todos eles são conscientes. É só querer enxergar, eles não querem enxergar. Porque, irmãos, infelizmente, um lado ruim da religião é que, irmãos, a religião cega as pessoas. Temos exemplos clássicos na própria Bíblia Sagrada. Eu vou dar apenas um. Quem não se lembra de um homem chamado Saulo de Tarso? A aproveitar esse ensejo que meu pastor, meu amigo Saulo Souza, que não é Saulo de Tarso, não, é Saulo Gaúcho aí, meu pastor, meu amigo, Deus abençoe, um forte abraço para todos vocês. Também aqui, Ângela Maria, Deus abençoe. José Raimundo de Jesus da Silva, Deus abençoe também. A paz de Cristo para todos vocês. E se puder, compartilha essa live para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Então, voltando aqui, quem não se lembra de Saulo de Tarso, que era um cara religioso, que pela religião, pela religião, ele perseguiu os cristãos. Ele foi coparticipante do primeiro mártir da igreja, a saber, Estevão, diácono da igreja. Saulo, a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão, ele estava ali, e após aquele ato do apedrejamento de Estevão, Saulo pega cartas na mão das autoridades religiosas para fazer uma incursão contra os cristãos. E quando você vai ver a partir ali do capítulo 7, 8, você vai ver uma grande perseguição que se inicia de forma veemente, impetuosa contra os cristãos. A Bíblia diz que Saulo, ele tirava os cristãos de dentro de casa, eles amanietava. A Bíblia diz que Saulo, ele respirava ódio. Isso por causa, irmão, da religião. Então, irmãos, um dos pontos negativos da religião é isso. As pessoas chegam ao ponto de matar pela sua fé. As pessoas, elas chegam ao ponto de odiar outras pessoas por não praticar sua mesma crença, sua mesma fé. E aqui eu não quero puxar brasa para nossa sardinha, coisas que você não vê no cristianismo. No evangelho, no cristianismo, não tem isto. E olha que somos apontados, e olha que falam que nós cristãos, nós propagamos o ódio. É uma meia dúzia por aí dos incautos que diz que nós propagamos o ódio. Eles falam por aí, junto com essa mídia podre, diz que nós cristãos propagamos o ódio. E com base em quê? Por causa da nossa pregação, por causa da pregação do evangelho que combate veementemente o pecado, a prática do pecado. Nós não combatemos o pecador e nem devemos. Nós combatemos o pecado. Nós não apontamos pessoas. Nós
apontamos o pecado. Nós não denunciamos o pecador, nós denunciamos o pecado. E por conta disso, por eles, de forma consciente ou inconsciente, tendo uma venda nos olhos, nos condena, eles nos apontam, eles nos julgam que nós somos pessoas que destilamos ódio. Isso não é verdade em lugar nenhum. O povo mais pacífico do mundo é o povo cristão. Até o povo judeu também. Para vocês terem, irmãos, uma ideia, talvez vocês saibam ou talvez não, no Oriente Médio, o único país democrático que aceita livremente toda manifestação de credo, toda manifestação cultural e religiosa é Israel. Em nenhum país do Oriente Médio pode acontecer a dita passeata LGBTQIA+. Nenhum país do Oriente Médio, nenhum, pode acontecer a dita marcha gay. Só em Israel é permitido. Israel é um povo, é uma nação democrática. Claro, tem a sua fé, tem os seus costumes, tem os seus valores, mas são irmãos abertos para toda manifestação de crença, de tudo. Prova que é a única nação, única de todo o Oriente Médio, que permite parada gay. E aqui a gente vê os homossexuais do Brasil. Aqui a gente vê no Brasil os gays levantando bandeira do Irã. Aqui no Brasil nós vemos os LGBT contra Israel e do lado do Hamas, esse grupo terrorista que odeia gays. Irmãos, o que é que esse povo tem na cabeça? Eu estou falando agora do grupo LGBT. Irmãos, Israel ama os gays. Irã, o povo, essa classe religiosa odeia gays, eles matam gays, eles assassinam gays, eles subjugam gays, eles pegam gays e jogam de cima de prédio, de cima de ponte, só porque é gay, ele não suporta gay. E os gays do Brasil se colocam do lado deste povo e contra Israel. Para vocês verem, irmão, que é uma grande discrepância no entendimento desse povo louco, aqui do Brasil principalmente. Mas, para não me delongar, acompanhando as últimas notícias, eu pensei que agora o Irã iria puxar o freio de mão, né? Depois que Estados Unidos atacou as bases nucleares deles. Então, a tensão só fez ficar mais acirrada. E aí, o que poderia ser um divisor, né? Uma separação desses dias sombrios, para então o mundo respirar um pouquinho de paz, me parece que o Irã não está nada afim. Muito pelo contrário, ainda hoje o Irã bombardeou a população civil de Israel. Isso só, os nervos só se aflora cada vez mais, a tensão só se intensifica, né? E as coisas tendem só a piorar. Vamos estar acompanhando os próximos capítulos dessa história aí, desta guerra. E eu digo para vocês que vão assistir essa live após, para que vocês não fiquem do lado da mentira.
para que vocês não apoiem a mentira, para que vocês fiquem do lado da verdade. Volto a dizer, guerra nenhuma, irmãos, guerra nenhuma traz vantagem para a civilização nenhuma. Muito pelo contrário, só sofre os mais fracos, só padece os mais vulneráveis. Mas infelizmente, nesse mundo dos homens de ganância, nesse mundo dos homens que por fanatismo religioso, eu queria só dar mais só um exemplo aqui, porque que o Irã, ele não ataca, eles não têm essa coisa de um confronto direto com o exército de Israel. Por que essa guerra da parte do Irã, ela não é uma guerra, como é que diz? Militar, não é uma guerra militar. Porque para o Irã, eles não têm interesse em uma guerra militar. Na verdade, o Irã, eles não querem guerra. O Irã quer um genocídio. Porque dentro do credo, dentro da fé deles, eles têm que matar por prazer qualquer pessoa que não processa a mesma fé como eles. Aqueles que não são adoradores de Alá, o Deus deles. Então qualquer pessoa que não adora o mesmo Deus é inimigo mortal dele. Então, por isso que então assim, não é que eles não sabem atirar. Não é porque para eles, quanto mais pessoas eles matarem, é prazer em matar, é prazer. Israel não tem prazer em matar. E Israel apenas quer evitar uma guerra atômica, uma guerra nuclear, porque as armas nucleares na mão deste povo louco, eles causam uma devastação no mundo. É por isso que o Irã, aí voltando um pouquinho, o que a jornalista, que ali não é jornalista, é uma jornalista da Globo News falou, eu não entendo como o míssil do Irã não atinge as pessoas de Israel. Olha a fala dessa mulher, dessa aloprada. Eu não entendo como é que um míssil não atinge nenhuma pessoa lá de Israel. Eu vou dizer pelo menos duas razões por quê para essa senhora. Eu vou dizer duas razões. Primeira, eu vou dar o primeiro exemplo aqui no campo terreno, físico, que Israel é muito bem preparado. Israel investiu milhões em armas defensivas. Tem uma arma do exército israelense chamada Domo de Ferro. Essa arma, ela desfaz os mísseis que vêm contra o povo, contra o país. Então, ainda quando os mísseis estão nos ares, a inteligência, a tecnologia dessa arma chamada Domo de Ferro, ela dispara contra os foguetes, os mísseis que está vindo contra Israel. Então, Israel é muito bem preparado em termos militares. Agora, a segunda razão, que aqui eu queria falar na cara dela, por que do lado de Israel os mísseis caem e não atingem ninguém? Eu vou dizer por quê, senhora? Porque o Deus de Israel peleja por este povo. Porque o Deus de Israel tem as mãos sobre este povo. E aqui eu não quero dizer que o povo de Israel é perfeito, é uma nação maravilhosa. Não. Desde o começo nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, Israel sempre foi um povo que negligenciou a sua fé.
Foi um povo que Deus sempre esteve, irmãos, irado contra esse povo, mas Deus escolheu este povo, Deus amou. Foi Deus que falou: eu amei a Jacó. Deus disse: eu amei. Jacó é Israel. Então quem trata com os pecados de Israel é o próprio Deus. Quem trata com os erros de Israel é o próprio Deus. Agora, até mesmo desde os tempos antigos, se você ler o livro de Juízes, principalmente, você vai ver que todas as vezes que Israel se esquecia de Deus, qual era a forma de Deus tratar com Israel? Levantava nações, exércitos inimigos para atacar. Essa era a forma que Deus utilizava. Mas aí era quando Deus fazia isso. No caso de hoje, principalmente do Irã e desses exércitos religiosos que tem como seu maior intento destruir os judeus e os cristãos, aí não é Deus levantando eles contra Israel, é eles nas suas loucuras, é eles com esses pensamentos toscos, tentando liquidar com a nação de Israel. Mas Israel, com todas as falhas que tem, mas Israel, com todos os defeitos que tem, é um povo adquirido por Deus, é uma nação que Deus escolheu, ponto final. Então, precisa ser dito para essa senhora da Globo News que ela fez um faz de conta que não entendia. Mentira! Ela é cínica, ela é dissimulada. Eu não entendo porque nenhum míssil atinge ninguém lá de Israel. Dois motivos eu dei. Israel é preparado e segundo, o guarda de Israel não dorme e nem cochila. O guarda de Israel não dorme e nem cochila. Eu posso te falar mais uma coisa? Eu sei que, principalmente na igreja do Ocidente, vou falar aqui a nível Brasil, no Brasil, existem muitas pessoas, né, que tem o Arcanjo Miguel, que é apenas um arcanjo, não existe classe de arcanjo, é apenas um, que é Miguel. E aí, vez por outra, alguém está cantando, corinho, fala do Arcanjo Miguel. Vez por outra, alguém é uma suposta visão, é uma suposta revelação, diz que o Arcanjo Miguel está na igreja fazendo isso, fazendo não. Irmãos, o Arcanjo Miguel, ele tem apenas uma missão, que é guardar e proteger Israel. Então tire da sua cabeça, o Arcanjo Miguel não está aqui no Brasil. Até porque, irmãos, anjo não é onipresente. Anjo, nem arcanjo, nem serafim, nenhuma classe angelical que você conheça são onipresentes. Então, irmãos, o Arcanjo Miguel, a única missão dele é guardar, proteger Israel. Então esqueça essa conversa de alguns cristãos, de alguns ultrapentecostais, dizer que viu o Arcanjo Miguel com a espada de fogo. Isso é conversa. Eu não vou nem dizer que é mentira, mas isso é coisa da cabeça, isso é invencionice, isso é falta de conhecimento. Miguel nunca veio aqui no Brasil, não vem aqui no Brasil para nada. Pastor, mas nós não temos anjos que nos guardam? Temos sim, mas Miguel não. É apenas um arcanjo, apenas um Miguel, que está direcionado apenas para guardar e livrar Israel. Então tire isso da sua cabeça, essa fantasia do Arcanjo Miguel aqui na igreja brasileira, que estava no culto lá, que o Arcanjo Miguel apareceu, que tire isso. Então o único trabalho do Arcanjo Miguel, para eu não estar repetindo aqui, é guardar o povo, a nação de Israel. É o trabalho dele, único e exclusivo. Ponto.
Então, temos essas informações. E para concluir, já estamos 35 minutos da nossa live. Para finalizar, compartilhe. Compartilhe, se quiser comente também. Comente também aí. Tá? Então, queridos, não podemos dizer, olha, daqui para frente vai ser assim. Então, é um cenário que temos que estar acompanhando dia após dia. De ontem para hoje, esse último acontecimento de os Estados Unidos ter atacado as usinas nucleares do Irã é algo que nos acende um sinal de alerta. O que estava ruim tende a ficar pior. O que estava já ruim tende, após que os Estados Unidos atacou, tende a ficar pior. Por que pior, pastor? Porque aí, do lado de lá, pode se levantar os amigos do Irã, que são inimigos de Israel. E aqui eu vou citar pelo menos duas potências mundiais, duas pelo menos, China e Rússia, que são inimigas declaradas tanto de Israel quanto os Estados Unidos. Então isso aí pode gerar um clima bem tenso, pode gerar um cenário de terceira guerra mundial. Pode, não estou dizendo que vai, pode. Quando os Estados Unidos atacou ontem as bases militares do Irã, até então, irmãos, era só Israel que estava atacando, nenhum país, embora já se sabia que os Estados Unidos estavam apoiando. Mas, literalmente, ontem, os Estados Unidos atacou. E aí, isso aí o clima pode, de fato, esquentar muito mais ainda. Ou, Irã pode recuar. Que, pelo que eu vi hoje, isso não aconteceu ainda. Muito pelo contrário, irmãos. O Irã continua atacando a população civil de Israel. E o motivo é que eles não querem guerra militar, eles querem guerra civil mesmo, eles querem matar seres humanos. Porque dentro da fé, e aqui eu concluo agora, dentro da fé, do credo dos islâmicos, da religião islâmica, eles creem, é uma loucura, mas é a fé deles, que cada inimigo de Alá que eles matarem, é por isso que eles matam, é por isso que eles atiram a ermo. Eles atiram porque eles não têm um alvo específico, eles querem matar. É judeu, é alvo. É cristão, é alvo. Então eles querem matar, porque dentro da fé deles, quanto mais inimigos religiosos, que não é da mesma fé deles, eles matarem, mais eles estão garantindo a salvação deles. Em um dos escritos do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, tá lá, que quando eles matam os inimigos de Alá, e quem são os inimigos de Alá? Todos que não adoram Alá. É inimigo declarado. Então, quando esse pessoal aí, islâmico, quando eles atacam, quando eles matam judeu, cristão, qualquer pessoa que não serve ao Deus dele, eles estão fazendo um serviço para Alá. Eles estão fazendo um ato de adoração a Alá. E de contrapartida, o que é que Alá faz para beneficiá-los? Olha a promessa. Primeiro, eles têm entrada garantida no paraíso, sem passar por nenhum mecanismo, é direto. E, em segundo lugar, ao chegarem lá, eles têm direito, cada homem dessa religião islâmica, eles têm direito a 72 virgens. Olha por que esses homens são loucos. Olha por que eles são capazes de colocar bombas neles e se explodir, matando outras pessoas. Eles não botam bomba para eles morrerem. Eles botam nele para matar os inimigos de Alá, que são judeus e cristãos. Todos que não adoram Alá. Por que eles... Aí você pergunta, por que esses caras fazem isso? É por esse motivo. Porque segundo a fé deles, segundo a crença, se eles fizerem isso,
matando os inimigos, eles têm dois grandes benefícios. Primeiro, entrada direta no paraíso. Segundo, cada um deles terá 72 virgens, que essas virgens, cada amanhecer, come um fruto do paraíso de Alá, e elas voltam a serem virgens, dia após dia. Você pode olhar assim, mas rapaz, que besteira é essa? Que Eles acreditam assim. Isso é a fé central, um ponto central da crença islâmica, é isso daí. Por isso que eles pouco importam se os exércitos dos Estados Unidos e Israel está atacando. Não, eles querem matar pessoas. O negócio deles é com os inimigos de Alá. Então essa guerra do lado de lá não é comercial, não é política, não é cultural, ela é religiosa. Quem não se lembra, que eu finalizo agora, como quando Saulo ele vai dar o seu discurso justificando as loucuras dele quando ele perseguia os cristãos. Quem não se lembra a frase que ele diz? Que ele disse que ele fazia isso achando que matar cristão e perseguir cristão, ele estava fazendo o que? A vontade de Deus. E aqui Saulo não era islâmico. Saulo era judeu, era fariseu, fazia parte da religião dos fariseus. Então Saulo, achando que a forma que eles perseguiam os cristãos, prendia e até matava, que isso aí era algo que ele estava fazendo, que era a vontade de Deus, aqui não Deus Alá, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Imagine, Saulo achava que todas essas atrocidades, o apedrejamento de Estevão, ele achava que aquilo ali estava agradando o coração do Deus Todo-Poderoso. Até que as escamas caíram dos olhos, quando ele cai por terra, ele fica cego, porque é isso mesmo, irmão, porque a religião cega, irmãos. A religião cega a pessoa, faz as pessoas odiar a outra, faz as pessoas matar, faz as pessoas fazer coisas impensáveis, com a justificativa da fé, com a justificativa do amor ao seu Deus, sendo que o Deus verdadeiro não odeia pessoas, sendo que o Deus verdadeiro deu livre-arbítrio a pessoas a escolher a quem servir, a quem adorar. É por isso que o cristianismo, é por isso que o evangelho é o caminho do Senhor, é a verdade. E aquele, você está falando isso porque você é crente, porque você é pastor. Não, porque é o que está escrito, é o que a gente sabe, é fato. Você gosta ou não gosta, você concordando ou não concordando contra a verdade, não há mentira. Contra fatos não há argumentos. O evangelho é o único segmento que anda de acordo às escrituras sagradas, de acordo. E aqui não estou dizendo que somos perfeitos, aqui eu não estou dizendo que somos o dono da verdade, não. Eu estou falando dos ensinamentos cristãos, eu estou falando das verdades bíblicas. Por quê? Eu abro parênteses aqui agora, porque nós sabemos que infelizmente tem evangélicos, tem cristãos que são radicais em suas falas. Infelizmente, para a nossa vergonha, para a vergonha do evangelho, existe alguns evangélicos que não tiveram um encontro com Cristo, que não conhecem nada, apenas estão ali ocupando um banco de uma igreja, mas nunca se converteram, que tem prática até às vezes semelhante, discurso, falas completamente destoada da verdade que é a palavra de Deus. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Então, eu concluo aqui dizendo, vamos orar pelas pessoas, vamos orar por Israel. Por mais que entendamos o propósito da guerra, mas não precisamos concordar com ela,
Não precisamos aplaudir a guerra. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Até a próxima live. Compartilhe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e um excelente domingo para vocês.